bom dia! Vamos estudar matemática? Hoje nós vamos ter um assunto completamente novo. Nós vamos começar a estudar o conteúdo sobre volume. O que é volume? Vamos começar a estudar as páginas 12 e 13 pela seção Diga aí da página 12. Lá tem duas perguntas que dizem assim: em que você pensa quando ouve falar em volume? Geralmente, quando se fala em volume, nós temos a iniciativa de associar a algo relacionado a som, né? O volume da televisão está muito alto, o som está muito alto. E a segunda pergunta diz o seguinte: você sabe a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial? Meu Deus, mas o que volume tem a ver com figura plana e figura espacial? Elas têm uma relação completamente direta. Vou dizer por quê. Eu tenho aqui a imagem de um quadrado. Esse quadrado, nós sabemos que ele é uma figura plana. Alguém pode ter rabiscado num papel, em algum local, e ele está aparecendo apenas um ladinho, né? Apenas uma face. É apenas um rabisco, um quadrado. Mas quando eu quero fazer o desenho de um cubo, eu não inicio esse desenho a partir de um quadrado? Você está vendo na imagem o desenho de um cubo. Quando você observa que dentro dele tem umas linhas que estão tracejadas, né? São pontilhados. Esse tracejado, ele está representando as arestas do lado de trás do cubo, onde você não iria conseguir ver. Então, essas arestas de trás, elas estão representadas por esse pontilhado. E depois, se você for, por exemplo, transformar esse desenho em um sólido geométrico, você vai encontrar um cubo. É como se você estivesse vendo o cubo mais ou menos assim. Você vê a frente, você vê o lado, você vê um pouco aqui de cima, mas a parte aqui de trás você não consegue visualizar. Então, no desenho, para entender que é um cubo, esse pontilhado precisa ser feito, tá? Agora, se eu estiver falando de uma outra figura geométrica, que é o círculo. Se eu tiver desenhado um círculo, mas eu quero dizer que essa figura não é um círculo, é uma esfera. E agora? O que é que eu faço? Se eu quiser representar em objeto, eu posso simplesmente pegar uma bola. Mas e num desenho? Quando está relacionado a um desenho, aí você tem que usar a sua criatividade. Nós temos aí, na primeira imagem, no livro, na página 12, um desenho de uma esfera, que para você entender que é uma esfera, ele tem uns rabiscados na ponta, né? Que dá a entender que ele está circulando, que ele está girando, né? Na outra imagem, nós temos uma bola verde que ela foi representada com um lado mais iluminado, né? Um contraste de luz e sombra, que é para quando a gente visualizar a imagem, a gente já conseguir perceber que essa imagem não é simplesmente um círculo, que é uma esfera. E temos aí também uma outra ideia também criativa, que é onde foi preenchido todo o espaço por estrelas. E pelo tamanho das estrelas, pelas cores, pela localização delas, você consegue perceber, ter a noção de que isso não é um simples círculo, que é sim uma esfera. Agora, qual a relação da figura plana para a figura espacial, né, o sólido geométrico? O que relação eles têm com volume? Afinal de contas, o que é volume? O volume, gente, ele é tudo aquilo que está aqui dentro desse sólido geométrico. É tudo que ocupa o espaço interior deste sólido. Então, nós costumamos dizer que o que está aqui dentro é o volume. Ele tem uma capacidade para comportar um determinado volume, assim como na esfera, assim como em vários outros lugares. Por exemplo, um exemplo bem prático. Você pode visualizar bem quando você vê uma piscina, a piscina cheia de água. Quando você descobrir quantos litros de água você precisa para encher essa piscina, então quer dizer que esses litros de água estão relacionados ao volume que ela comporta, tá? Então, volume é o que ocupa aquele espaço. E nós vamos fazer agora, que é a atividade de hoje, uma experiência bem simples,
que você vai poder fazer na sua casa, você pode filmar e me mandar, ou você pode simplesmente fotografar você realizando a experiência e me enviar, tá bom? Nós vamos precisar aqui, deixa eu só pegar, nós vamos precisar aqui de 2 copos transparentes ou qualquer outro recipiente, tá? Que seja transparente. Você vai colocar água dentro do recipiente. Eu usei aqui um suquinho de pacote, tá? Você coloca e ele vai ficar coloridinha a água. Você pode observar que os 2 copos, deixa eu só usar aqui uma página branca atrás para você identificar melhor, tá? Aqui você consegue visualizar que eles estão com a mesma quantidade de água, ou seja, os 2 copos estão preenchidos com a mesma quantidade de água, com o mesmo volume, né? Agora, como nós vamos perceber que qual o volume que comporta dentro desse copo? Nós vamos pegar, você pode pegar aí uma pedra ou qualquer objeto pesado. Eu vou pegar aqui um vidrinho de tinta guache e vou colocar dentro. Observem, observem que quando eu vou colocar dentro, o volume, você vai perceber que vai acontecer uma mudança. É aí que a gente consegue comprovar que existe um volume aí dentro, que ele comporta um volume. Vamos lá para você perceber. Eu vou colocar, observem o que acontece com o líquido. Olha aí o que aconteceu, né? Agora eu vou tirar e você acompanha. Olha aí, já dá para perceber a mudança, né? Então, você vai fazer essa experiência simples, bem prática aí na sua casa. Fotografa ou filma e manda para mim pra gente estar acompanhando a sua atividade, tá bom? Feito isso, nós vamos voltar aí, depois dessa experiência, você vai responder no seu caderno em relação a essa experiência. O que aconteceu com a água do copo em que foi colocada a pedra? No caso aí ele está usando a pedra, mas você vai considerar o objeto que você escolheu, tá bom? Você vai responder, você vê o que aconteceu e responde. E vai responder também, por que você acha que isso aconteceu? Essa resposta você vai botar no caderno, mas vai me passar na sala virtual e nós vamos compartilhar, debater e chegar a conclusões, né, de por que aconteceu esse movimento com a água. Depois de tudo isso, você vai verificar se o que você escolheu, o que você respondeu, está relacionado com o que a personagem da nossa história ela está contando. A personagem diz o seguinte: a pedra deslocou uma parte da água, né? Ela mudou de local e o volume ocupado dentro do copo aumentou. Se tiver coincidindo com o que a personagem falou, ótimo, parabéns, você entendeu a nossa atividade. Mas se você respondeu algo diferente, traz para a sala virtual que nós vamos ver, de repente faz algum sentido, né? A gente precisa só melhorar. Traz para a sala virtual que nós vamos estar conversando sobre isso, tá? Após esse momento, nós vamos para a sessão lápis na mão. Você consegue também identificar que você consegue detectar o volume de um determinado local de acordo com os cubinhos, né? Esses cubinhos aqui do material dourado. Como nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui uma caixinha e nós vamos estar representando uma imagem qualquer, um sólido qualquer, tá? Vou colocar aqui. Vou usar a imagem que está no livro, na página 13, tá? A primeira imagem. Eu vou colocar aqui, ó, 4 cubinhos na base e mais um cubinho em cima, tá? Mais um cubinho aqui. Se eu falar que isso aqui é um sólido geométrico que ocupa um volume de 5 cubinhos, eu estou correta? Sim, eu posso estar criando vários sólidos, né? De acordo com o volume que eu achar interessante. Então, não é só necessariamente com água que nós vamos estar aprendendo a calcular volume. Nós podemos usar várias unidades de medida. Mas e aí, professora? A senhora falou lá no início que o volume de uma piscina, né, o volume que comporta, é
aquela água toda, né? E como que eu vou calcular essa quantidade de água? Isso aí nós vamos estudar na próxima aula, que você vai ver que não precisa. Por exemplo, se eu for usar uma unidade de medida, esse copo. Quantos copos de água dá lá naquela piscina enorme? Eu não vou botar copo por copo, né, gente? Vamos ser práticos. Então, na próxima aula, você vai aprender a calcular quantidades grandes de volume usando uma pequena fórmula, tá bom? Por enquanto é isso. Você realiza a experiência, tira foto, filma, manda pra mim, tá bom? E realiza as atividades que estão aí na seção lápis na mão, que é relacionado a conferir o volume de acordo com cubinhos, tá? Usando como unidade de medida os cubinhos. Em relação a isso, já estamos com a trilha liberada. Você pode ir lá nas trilhas, realizar atividades, os jogos. Eles vão estar lhe ensinando muita coisa legal. Assistir os vídeos do guia de estudos e traz as dúvidas aqui para a sala virtual, que nós vamos estar lá corrigindo a atividade e também sanando as dúvidas que você tenha ficado, tá bom?